galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Pedro e hoje vamos falar sobre potenciação e notação científica. Então, potenciação, vamos trabalhar algumas propriedades que no máximo é as 3 propriedades principais, né? Tem outras que foi trabalhada no vídeo da aula anterior. Então, nessa aula vamos trabalhar a multiplicação de bases iguais, com potências de bases iguais, a divisão e potência de potência. E vamos incluir ao final notação científica, a transformação desses valores, tá bom? Então, primeiro exemplo aqui, aplicando as propriedades das potenciações de mesma base, reduza a uma só potência as expressões seguintes. Vamos lá. Na primeira que eu tenho aqui, no primeiro exemplo da letra A, eu tenho 20 elevado a 2 vezes 20 elevado a 5. Aqui eu vou aplicar a propriedade da multiplicação, que é conserva a base e soma os expoentes, quando a multiplicação de potências de bases iguais. Então, 20 é a base, eu vou repetir e vou somar os expoentes, tá? 2 mais 5, 7. E aqui eu finalizo essa conta, porque aqui pede só para reduzir, não pede para calcular e nem determinar. Então, tá beleza, finalizou aqui. Letra B, 4 elevado a 8 dividido por 4 elevado a 3. A divisão de potências de mesma base, eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Se assim está um pouco difícil de você entender que é uma divisão, você pode modificar ela, né? Colocando em forma fracionária, né? Aqui você tem um 4 elevado a 8 dividido por 4 elevado a 3. Isso eu vou fazer o quê? Na divisão eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. 8 menos 3, 5. E aqui eu finalizo, tá bom? Letra C. Aqui eu vou ter uma potência de potência, que é um 2 elevado a 3, e aí eu tenho um parênteses que está elevado a 5, tá? Então aqui a potência de potência, eu vou conservar a base e multiplicar os expoentes, ó. E aqui eu vou multiplicar o 3 vezes 5, que é 15. Muito cuidado com esse tipo de questão, pessoal, que se no caso aqui eu tivesse um 2, que está elevado a 3 e está elevado a 5, e eu não tiver o parênteses, aqui já tem uma diferença. No caso, eu tenho 2 elevado a 3 e o 3 tem um outro expoente que é o 5. Então aqui eu tenho que efetuar essa potenciação aqui primeiro, ó, que é o 3 elevado a 5 vezes. Então, 3 elevado a 5 vezes, no caso ficaria aqui 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. E o 3 repete. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 3. Né? 3 vezes 8. Vai dar 24. E aqui seria 2 elevado a, deixa eu ver, 5 vezes, é isso mesmo, 2 elevado a 243, tá? Então seria diferente dessa questão, muito cuidado. Letra D, aqui eu tenho uma divisão de 1/3 elevado a 4 dividido por 1/3 elevado ao quadrado, então eu conservo a base, que é 1/3, e aí eu vou subtrair, porque está dividindo, então vou subtrair os expoentes, as minhas potências. 4 menos 2 é 2. E aqui eu finalizo essa questão. Letra E. 0,2 elevado a 2 vezes 0,2 vezes 0,2 elevado a 4. Multiplicação de bases iguais. Conserva a base e soma os expoentes. Tá, pessoal? Então aqui eu vou somar o 2 mais esse expoente aqui, que tem que ter bastante cuidado, porque muitos alunos fazem o seguinte. Aqui não tem, ele não conta, né? Então ali eu tenho um 2 mais 4, 6, pronto, finaliza a conta. E aí está errado. Por quê? O expoente desse valor aqui não aparece, mas ele é 1. Todo número ele está elevado ao expoente 1 porque é ele mesmo. Então é 1. Então aqui eu somo 2 mais 1, 3, mais 4, 7. E aí eu finalizo. Aqui eu tenho uma fração que está elevado a uma potência que tem outra potência. Então potência de potência. 1 dividido por 4, repete a base, multiplica o expoente. 3 vezes 3, 9. Tá bom? E eu coloco entre parênteses, pessoal, por quê? Quem está elevado a 9 é o 1 e o 4 dentro da fração, de acordo com a propriedade da aula passada. Se eu colocar 1 elevado a 9 dividido por 4, está errado. Só estaria certo se eu fizesse assim.
tá? Levar a potência 9 para os dois valores. Se eu deixar só assim, eu não posso esquecer de colocar o parênteses, porque se eu não colocar, está errado, tá bom? Letra G, eu tenho aqui um y elevado a 2 que está elevado a 4. Então, potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 4, 8. E aqui eu tenho aqui uma letra A, que está elevado a uma potência m e está elevado a uma potência n. Potência de potência. Aqui eu só aplico o conceito, que é multiplicar o m e o n. Então, como você tem letras que multiplicam entre si, só repete elas, tá bom? Fica A elevado a m e n. Por fim aqui, letra I, 2,5 vezes 2,5 elevado ao cubo, 2,5. Vou repetir e vou fazer o que com a potência? Vou somá-la, porque eu estou multiplicando potência de mesma base. Então aqui não aparece 1, no expoente não aparece 1, 1 mais 3, 4, e aqui eu finalizo minha conta, tá bom? Notação científica, vamos para o conceito. O conceito de notação científica me diz que se você tem um valor x, cujo esse valor x pode vir em módulo, quer dizer que pode vir positivo, pode vir negativo, tá? Ele tem que ter uma observação a mais. Esse valor x ele tem que estar entre 1 e menor que 10, tá? Então aqui, ó, tá vendo aqui que o sinal é menor ou igual e aqui é menor só, não tem o igual? Quer dizer que eu tenho que pegar um número menor do que 10. Então o x ele está compreendido entre o valor 1 e o valor 9, porque é um valor menor do que 10. Ele está compreendido entre esses valores aqui, entre 1 e 9. Então ele pode ser 8, pode ser 7, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Ele não pode passar de 10, tá bom? E não pode ser menor do que 1, no caso não pode ser 0, tá bom? E aí você multiplica pela base 10 elevado a n, e aí esse n nós vamos descobrir agora como achar ele, tá bom? Temos aqui um exemplo, exemplo 2, escreva em notação científica os números abaixo. Eu tenho aqui 4.000, como é que eu vou escrever esse número em notação científica? Você desconsidera por enquanto os zeros e você vai pegar só o número forante esse zero. Então, pega ali o 4, multiplica por 10, o 4 está dentro desse critério, né? Então 4 vezes 10, e aí você vai elevar ele a um expoente. Qual vai ser esse expoente? Simples, você olha para esse número, você não vê a vírgula. Todo número que a vírgula não aparece, ela está no final. E aí você tem que mover essa vírgula até ela ficar ali entre o 4 e o 0. Então você vai mover uma casa, 2 casas, 3 casas. Ela vai ficar aqui. Então por isso que vai ficar aqui o meu expoente 3. Então 4 vezes 10 elevado a 3 é o mesmo que 4.000, tá bom? Olha o próximo número, muito grande, né? Como eu vou transformar ele? Simples. Você vai considerar só os números, tirando o 0, né? Então você vai considerar o 6, o 4 e o 5. Beleza? 6, 4, 5. Você vai acrescentar uma vírgula nesse número, porque ele é muito grande. E aqui ele tem que estar compreendido entre 1 e 9. Então você vai colocar a vírgula aonde? Né? Depois do primeiro número inteiro, que no caso é o 6. 6,45. Multiplica esse valor por 10 e aí vamos descobrir qual vai ser o expoente. Como esse número é grande, a vírgula está no final, você vai mover ela. Ó. Moveu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por quê? Você está colocando a vírgula entre o 6 e o 4. Então aqui vai ficar 10 elevado a 9. Finalizei essa conta. Letra C, você tem aqui 0,003, transformando em notação científica. É um número pequeno. Então você vai vir aqui. Se eu desconsiderar os zeros, me sobrou somente o 3. O 3 está aqui dentro desse critério. Multiplico por 10. E aí, por esse número ser menor, a vírgula já apareceu, o meu expoente vai ser negativo. Porque eu vou mover essa vírgula, porque ela já aparece aqui, eu vou mover ela para depois do 3. Então, se eu mover ela para minha direita, esse expoente fica negativo, ao contrário dos exercícios anteriores, que eu movi ela para a esquerda e aí fica positivo. Então a vírgula já aparece aqui, eu tenho que mover ela para depois do 3, então vai mover uma casa, 2 casas, 3 casas, então fica 3 multiplicado por 10 elevado a menos 3. E aí eu tenho outro valor muito pequeno, né? E eu vou transformar em notação científica, desconsidero os zeros, ficou 243, 243,
É um número que não está compreendido entre 1 e 9, então eu tenho que acrescentar uma vírgula depois do primeiro número inteiro, que é o 2. 2,43, tá? Entre o 1 e o 9. Multiplico por 10 elevado a menos porque é um número pequeno, então o expoente é negativo. E aí eu vou mover essa vírgula para descobrir qual vai ser esse valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, eu paro aqui, porque ela ficou entre o 2 e o 4, então menos 8. E aí eu finalizo, tá bom? Questão 3. Um átomo tem diâmetro de aproximadamente 2 centésimos de bilionésimo de metro. Esse aqui é um valor expressivo que eu criei, tá? Não quer dizer que seja isso. Represente essa medida em notação científica. Como é que eu vou representar esse valor? 2 centésimos. 2 centésimos, eu vou lembrar do seguinte, é o 2 dividido por 100, 2 centésimos. Então, quando fala ali centésimo, divide por 100. Quando fala décimo, divide por 10. Quando fala milésimo, divide por 1000 e assim por diante. Então, 2 centésimos. E aí eu vou transformar esse valor aqui, né, em número decimal, porque aqui está em fração, eu não quero em fração. Eu tenho que descobrir em notação científica, então é número decimal aqui. O que eu vou fazer? Vou dividir. Dividir esse valor é muito fácil, você só repete o 2 e aí você conta quantos zeros você tem. Você tem 2 zeros, então é o mesmo que acrescentar aqui um zero e uma vírgula entre esses 2 zeros. Por quê? Se eu tenho 2 zeros, eu vou estar movendo 2 casas decimais. O 2 não aparece a vírgula, quer dizer que a vírgula está lá no final. Então eu vou mover uma, movi 2. Por isso que eu acrescentei um zero na frente do 2, porque fica 2 casas. E aí nem o número começa por vírgula, eu acrescento o zero na frente. Então, se eu for fazer de novo, só para vocês entenderem, ó, eu repito 2, a vírgula está aqui, vou mover para cá, movi uma casa. Quando eu vou mover a segunda, não tem nada, eu acrescento o zero e a vírgula ficaria aqui. Nenhum número começa por vírgula, então eu acrescento um zero. Beleza? Finalizei essa parte. Agora eu vou ensinar vocês como eu descubro o bilionésimo. Mas para isso, eu sei que bilionésimo é um número muito pequeno, ele vem acompanhado de 0, e várias zeros, né, até chegar a uma casa. Eu vou ensinar vocês no método mais fácil, que é mais conhecido por vocês. Por exemplo, o 1000. O 1000 é escrito assim. Se eu for transformar em notação científica no que é representada pela base 10, é o mesmo que 10 elevado a 3, certo? Esse aqui é o 1000. Mas qual que é o contrário do 1000? É o milésimo, que aí você no máximo você vai fazer isso aqui, ó, acrescentar um menos na frente do 3, 1000 milésimo, tá bom? Qual que é o próximo? Na casa dos 1000 temos os milhões. Milhões é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 zeros, então por isso que ele é representado por 10 elevado a 6. Milhões, milionésimo seria 10 elevado a menos 6. Depois temos qual? Tem o bilhões. Bilhões é representado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. Então, colocando na base 10, seria 10 elevado a 9. Em vez de escrever bilhão, 1 bilhão, eu posso escrever 10 elevado a 9. E aí, se 1 bilhão é 10 elevado a 9, bilionésimo, né, é 10 elevado a menos 9. Tá bom? Então, aqui eu vou pegar 2 centésimos e multiplicar pelo bilionésimo. O que é o bilionésimo? É 10 elevado a menos 9. Só que aqui eu observo que essa primeira parte, ela não está compreendida entre 1 e 9, porque o número inteiro aqui é 0, né? O número inteiro que eu tenho é 0. Então, o que acontece? Eu vou ter que pegar essa vírgula e vou mover 2 casas. Eu vou ter que mover ela para cá e depois para cá, para ficar depois do 2. Quando eu faço isso, vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos, e aqui eu vou descobrir qual que é esse valor. E aí eu convido vocês a prestar atenção na letra C. A letra C é um número que começa por 0, e observa que quando eu movi essa vírgula para a direita, né? No caso aqui foi para a direita, esse número aqui ele vai aumentar, né? Aumentar negativo. Como ele está aqui, eu movi 2 casas, ele vai aumentar 2 casas negativas. Seria o mesmo
que eu pegar o 10 menos 9 e aí acrescentar mais duas casas negativas a esse valor. Se eu acrescento duas casas negativas no 9, menos 9, menos 10, menos 11. E aí eu finalizo essa questão aqui. Representei ela bem tranquila para vocês entenderem. Vou deixar um espaço para vocês tirarem um print. Agradecer a participação de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. E vamos ter os cuidados básicos, a máscara, álcool em gel e o distanciamento social. E convido também vocês a se inscrever no nosso canal, curtir se gostou e comentar se tiver alguma dúvida. Até a próxima!